Olá, meus alunos, tudo bem? Nós vamos fazer agora uma revisão dos nossos conteúdos, daqueles conteúdos que a gente estudou em sala. A começar, nós vamos ver os meios de transporte, o vocabulário referente aos meios de transporte em espanhol. Quando eu quero perguntar à pessoa como é que ela vai para algum lugar, eu vou perguntar como te vas e ela vai me responder voy em ou voy a. Voy em coche, que é voo de carro. Voy em autobus, que é voo de ônibus. Voy em metro, que é voo de metrô. Voy em trem, que é o trem. Lembrando que trem, quando a gente escreve, é com N em espanhol, mas em português é com M, então tem essa diferençazinha. Voy em avião, que é o avião. Voy em navio, voy em canoa, ou voy em bici, ou bicicleta. Voy em moto ou motocicleta, também assim igual ao português, certo? Voy a cavalo, que é cavalo, alguns interiores, né, usam muito o cavalo como meio de transporte, então a gente pode dizer voy a cavalo ou voy a pé, ou seja, vou caminhando, vou a pé para algum lugar. Então essas são as formas que a gente utiliza o vocabulário do meio de transporte, certo? É muito importante que vocês saibam os meios de transporte, né, esse vocabulário em espanhol e a sua tradução para o português, que eu revisei agora e a gente viu isso em sala. Nós vimos também as horas, como é que eu falo as horas em espanhol. Para perguntar, eu pergunto, que horas és? Quando eu me referir a una, que é singular, eu vou usar o verbo ser na terceira pessoa do singular. És la una. És la 1:10, és la 1:30. Média é meia, metade da hora, certo? E para as outras formas, 2, 3, 4, 5, eu vou usar o verbo ser na terceira pessoa do plural. Então, são as 2, são as 4, são as 5, certo? Quando eu quero me referir ao 15, por exemplo, eu digo 2:15, são as 5:15, ou são as 5:15, são as 5:15, são as 6:15, ou são as 6:15, tanto faz, porque a hora tem 60 minutos e um quarto de uma hora é 15, então tanto faz você usar o 15 como o quarto, tá? Nós vimos também, se eu quiser falar 3:30, então eu vou dizer, são as 3:30. Se eu quiser falar 10:30, são as 10:30. E também tem uma diferençazinha também do português. E preste atenção, porque isso às vezes confunde. A partir dos 35 minutos, eu não vou dizer como em português, que a gente fala 3:35, 4:50, 5:55. Em espanhol, eu vou pegar a próxima hora e vou diminuir pelos minutos que faltam. Então, se eu tenho 3:35, em espanhol eu vou dizer são as 4, que é a próxima hora, né? São as 4, menos 25, porque os 25 minutos que faltam para a hora. Então, eu vou dizer são as 4 menos 25. Se eu tenho 5:50, então qual é a próxima hora? 6. Então, eu vou pegar são as 6 menos 10, tá? Porque 5:50, então se faltam 10 minutos para 6, mas em espanhol eu vou dizer são as 6 menos 10. Se eu tenho 4:45, qual é a próxima hora? 5. Então eu vou dizer são as 5 menos 15. Então é a próxima hora menos os minutos que faltam, tá? Isso foi bem explicado na sala e só revisando mais uma vez. Então se eu tenho lá 9:40, são as 10 menos 20, tá? Referindo-se ao meio-dia, ao meia-noite, como é que eu vou falar? Eu digo meio-dia, tudo juntinho, ou 12 de la mañana, média-noite, para meia-noite, ou 12 de la noite, certo? Isso para me referir a meio-dia e ao meia-noite, tá? Nós vimos também e fizemos no livro, né, essa atividade aqui, onde eu mostrei para vocês os relógios, e a gente fez, né, 3:40. Então, qual é a próxima hora? 4. Então, eu vou dizer, são as 4 menos 20. 9:10. Eu vou escrever, são as 9:10, tá? Também nós vimos os presentes do indicativo. Nós fizemos uma revisão com relação ao presente do indicativo, onde a gente fez uma revisão sobre os verbos regulares, os verbos irregulares e os verbos pronominais. Os verbos regulares, que são aqueles verbos que não sofrem alteração quando eu conjugo. Por exemplo, se eu tenho o verbo cantar, então
Então eu conjugo, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós outros cantamos, vós outros cantais e eles cantam. Nós temos os verbos irregulares, conocer, por exemplo. Então eu tenho eu conosco, tu conoces e ele conoce. Nós outros conhecemos, vós outros conheceis e eles conhecem. Observe que quando eu conjuguei eu conosco, eu coloco um Z aí no meio da palavra, né? Eu conosco, tu conoces e ele conoce. Perceba como é diferente das outras pessoas. Então, isso é um verbo irregular. É quando em alguma pessoa ali eu vou ter uma diferença no radical do verbo, tá? E nós temos também os verbos pronominais, que são aqueles verbos acompanhados de um pronome. Então, eu tenho lhamar-se, vestir-se, duchar-se. Aí eu conjugo esse verbo principal, duchar, por exemplo, eu conjugo no presente do indicativo e coloco à frente dele o pronome referente à pessoa. Então, como é que eu faço? Eu faço assim, yo me ducho, tu te duches, ele se ducha, nós outros nos duchamos, vós outros os duchais e eles se ducham. Se eu tenho o verbo vestir-se, então eu coloco yo me visto, tu te vistes, ele se viste, nós outros nos vestimos, vós outros os vestis e eles se vestem. Então, eu sempre tenho que colocar esse pronome, que é chamado de pronome de objeto, à frente do verbo e conjugo o verbo principal no presente do indicativo. O verbo lhamar-se, outro exemplo. Então, eu coloco eu me llamo, tu te llamas, ele se llama, nós outros nos llamamos, vós outros os llamais e eles se llamam. Lembre que eu falei para vocês que esses pronomes chamados de objeto, para a primeira pessoa, que é o eu coloco o me, para a segunda pessoa, o tu, eu coloco o te, para a terceira pessoa, ele, ou ele, ou usted, eu uso o si, para a primeira pessoa do plural, que é o nós outros, eu uso o nos, para a segunda pessoa do plural, que é o vós outros, eu uso o os, e para a terceira pessoa do plural, que é eles, ou eles, ou ustedes, eu vou usar o si novamente. Então, vai ficar, eu me llamo, tu te llamas, ele se llama. Nós outros nos llamamos, vós outros os llamais, e ele se llama. E aí você conjuga o verbo principal no presente do indicativo, tá bom? É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo.